Sabe aquela frustração de tentar usar o celular e a conexão fica péssima, principalmente num lugar cheio de gente? Pois é, isso mostra que as nossas redes móveis estão trabalhando no limite. Hoje, a gente vai mergulhar nesse desafio gigantesco que as operadoras de telefonia estão enfrentando e entender como uma arquitetura de rede completamente nova está sendo criada para preparar o terreno para o futuro do 5G. E é só a gente parar para pensar um pouquinho. Hoje tem carro conectado, streaming de vídeo em altíssima definição no celular, jogos online com milhões de pessoas ao mesmo tempo, sensores inteligentes espalhados por toda a cidade. Olha, tudo isso junto está gerando um verdadeiro tsunami de dados. E a verdade é que as redes que a gente usa hoje simplesmente não foram feitas para aguentar esse tranco todo. O grande problema é que as redes foram pensadas de um jeito muito estático, muito rígido. Pensa nelas como se fossem construções cheias de paredes. Cada vez que uma operadora quer lançar um serviço novo, é um processo lento, caro, que esbarra nessas barreiras. Num mundo como o nosso, super ágil, com aplicativos novos surgindo toda hora, esse modelo antigo simplesmente não dá mais conta do recado. Ok, então para não ficarem para trás, as operadoras precisam de um novo jeito de pensar. Um projeto totalmente diferente. E a aposta delas é migrar para um modelo que é definido por software, que a gente chama de nuvem de telecomunicações distribuída. Bora entender o que isso quer dizer na prática. A ideia aqui é bem interessante. Em vez de ter toda aquela infraestrutura trancada dentro de data centers gigantes e centralizados, a nuvem de telecom distribuída, como o nome já diz, espalha tudo. Ela leva o processamento para mais perto de onde as coisas acontecem, mais perto de quem está usando o serviço. O grande objetivo com isso é ganhar muito mais agilidade e flexibilidade para poder lidar com tudo que o 5G vai exigir. Só que, claro, para construir uma nuvem inteligente e distribuída como essa, não dá para usar qualquer ferramenta. E é exatamente aqui que entra a estrela da nossa análise de hoje. A infraestrutura centrada em aplicações da Cisco, ou, para facilitar, só ACI. O ACI funciona como o cérebro de toda essa operação. Imagina que o controlador dele, o APIC, é um maestro regendo uma orquestra enorme e complexa. É ele que automatiza a configuração da rede inteira, que gerencia vários locais diferentes a partir de um único ponto e, talvez o mais importante, ele garante que as regras de segurança e de conexão sejam as mesmas em todo lugar. E tudo isso de forma aberta, conversando com outros sistemas. Beleza, na teoria tudo isso parece incrível, né? Mas e na prática? Como é que o ACI funciona de verdade? Para entender isso, vamos dar uma olhada em como ele é aplicado bem no coração de uma rede móvel, na modernização do núcleo dela, o chamado Core. Bom, toda a rede 4G tem um cérebro, que é o EPC, o Evolved Packet Core. É ele que gerencia basicamente tudo, desde a conexão do celular na rede, a verificação de quem é cada pessoa, até a decisão de para onde cada pedacinho de dado tem que ir. Aí vem uma evolução importantíssima chamada CUPS. Pensa assim, o CUPS separa o cérebro da rede, que é quem toma as decisões, da força bruta, que é quem carrega os dados de um lado para o outro. E por que isso é genial? Porque essa separação permite que as operadoras coloquem a força bruta bem mais perto das pessoas, o que diminui drasticamente o tempo de resposta, a latência. Isso é absolutamente crucial para o 5G funcionar direito. E aqui a gente vê a mágica da automação do ACI. Ao invés daquele trabalho manual de configurar equipamento por equipamento, olha como o processo fica simples. O administrador só precisa informar os parâmetros básicos. A partir daí, o ACI descobre todo o hardware sozinho. Depois ele mesmo configura toda a rede. E num piscar de olhos, pronto. A rede inteira está de pé, pronta para funcionar. É automação baseada em intenção na sua forma mais pura. Certo, a rede está de pé, tudo automático, e daí? O que a gente ganha com isso? Bem, o resultado é a capacidade de criar o que a gente chama de cadeias de serviços inteligentes. Isso nada mais é do que uma forma muito mais eficiente de gerenciar o tráfego de dados para tarefas específicas, como segurança, otimização de vídeo ou até controle parental. Para entender a diferença, dá uma olhada nesse comparativo. O jeito antigo de fazer isso era um verdadeiro emaranhado de regras complicadas, configuradas manualmente em cada equipamento. Era frágil, difícil de mexer, um pesadelo. Já com o Service Graph do ACI, o processo vira outra coisa. Automatizado, centralizado e dinâmico. É a diferença entre um monte de fios embolados e peças de Lego que se encaixam perfeitamente. Na prática, isso quer dizer que uma operadora pode, por exemplo, adicionar um serviço de segurança novo com uma agilidade incrível. É só atualizar uma regra central. E o mais legal é que se algum equipamento desse serviço falhar, o ACI percebe na hora e já desvia o tráfego automaticamente, sem que ninguém que esteja usando a rede perceba nada. Então tá, automação, serviços inteligentes, mas afinal,
Por que tudo isso é tão importante? Onde o 5G entra nessa história? Bom, é porque tudo isso se trata de construir uma rede que não esteja pronta só para hoje, mas que aguente o tranco das demandas do 5G e de tudo que vier pela frente. A grande promessa do 5G é uma latência quase zero, um tempo de resposta instantâneo. Isso é essencial para coisas como carros autônomos e realidade virtual. Mas para conseguir isso, os dados não podem mais fazer aquela viagem longa até um data center e voltar. O processamento tem que acontecer na borda da rede, em locais muito mais próximos da gente. É como ter um mini data center aí no seu bairro. E como gerenciar essa infinidade de mini data centers? A solução para isso é o Cisco ACI Remote Leaf. Basicamente, ele estica a inteligência e as regras do data center principal para todos esses locais remotos. Isso é um verdadeiro divisor de águas, porque permite gerenciar centenas de pontos na borda da rede como se fossem uma coisa só, um sistema único e coeso. E os benefícios disso são enormes. A gente está falando de ter um painel único para gerenciar tudo, de ter as mesmas políticas de segurança desde o centro da rede até a pontinha dela e da capacidade de ativar um novo ponto de borda de forma super rápida, quase sem intervenção humana. No fim das contas, o ACI se torna o sistema nervoso dessa nova nuvem de telecom distribuída. Olha, essa citação do próprio guia de design da Cisco resume tudo de forma perfeita. O objetivo final é ter uma base que seja unificada, automatizada e, principalmente, inteligente, para suportar a próxima geração de serviços móveis. Então, no fim das contas, a grande questão que fica é essa. Com um mundo cada vez mais conectado, será que a rede que sustenta tudo isso está finalmente se tornando inteligente o suficiente para acompanhar o nosso ritmo? Tecnologias como o Cisco ACI mostram que sim, que a gente está no caminho certo transformando a rede de uma simples infraestrutura numa plataforma dinâmica, programável e pronta para o que der e vier.